Olá, meus amores. Vamos às correções, então. Geografia, página 21, sobre o processo de imigração no Brasil. Eu falei para vocês copiarem essas questões no caderno e responder. A. Quais fatores impulsionaram a chegada de imigrantes no Brasil? Resposta: oportunidades de trabalho e o desejo de melhorar a vida. B. Quais os principais países de origem dos imigrantes? Resposta: Portugal, Alemanha, Itália, Polônia e Japão. C. Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Resposta: os imigrantes trabalhavam como agricultores nas lavouras de café. Ok? Qual estado do Brasil mais recebeu venezuelanos e por quê? Roraima, ok? Por que que eles receberam? Na fotografia e no mapa se trata de uma área de fronteira entre os dois países, Venezuela e Brasil. De acordo com a ONU, mencionada na reportagem, qual é a quantidade de venezuelanos que chegaram diariamente ao Brasil em 2018? Resposta: 800 venezuelanos. Por que tantas pessoas estavam saindo da Venezuela? Para fugir da crise econômica e política. Olá, meus amores! Hoje daremos sequência em Geografia na página 24. Observe com atenção o mapa a seguir. Ele representa os 5 países mais populosos do mundo. Olha lá: Estados Unidos, Alasca, Brasil, China e a Índia, ok? Embora esteja entre os países mais populosos no mundo, o Brasil não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme, de modo que há muitos espaços vazios. Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 20. Em muitos países, essa média fica acima de 100. A população de um território ou país onde apresentar dois fatores de crescimento. O crescimento vegetativo natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, nascimento, e a taxa de mortalidade, morte dos habitantes. Crescimento demográfico ou populacional está relacionado ao crescimento vegetativo, mas a taxa de migração, população que chega e sai do território, ok? Observe a pirâmide etária brasileira construída com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Observem essa pirâmide aí, ó. Lado verde, homem. Lado lilás, mulheres. Começa pela base, no meio é o corpo e em cima é a ápice, tá? E aí vem a porcentagem, né, de homens e de mulheres. A base, o que é essa base aí, ó? É a proporção de crianças e jovens na população de 0 a 19 anos. Em 2010, era de 33% da população aproximadamente. O corpo é a proporção de adultos na população, ou seja, de 20 a 59 anos. Em 2010, era de 56% da população. E a ápice é a proporção de idosos com mais de 60 anos de idade, que em 2010 era apenas 11% dessa população.
A construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar o planejamento público. Em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil, ou seja, os adolescentes e as crianças. Com base cada vez menor ao longo dos anos, fica evidente a necessidade de se investir mais na qualidade da educação de crianças e jovens e não somente na quantidade. O corpo alargado da pirâmide indicou uma maior proporção da população na fase adulta, que chegou a 56%. Essa informação mostrou a importância da geração de empregos e da promoção de melhorias nas condições de vida do povo, habitação, transporte, saúde, saneamento básico, entre outros serviços aí. E o ápice, formado por 11% da população, que representa a parcela de idosos, ok? Há diversos modelos aí de pirâmide etária. Essa daí consolida os dados que facilitam a leitura e a interpretação da gente, né? De quem está lendo, né? No caso, vendo essa pirâmide com a linguagem demográfica. Vamos às atividades na página 28. 1. Leia as informações a seguir e relacione as colunas na ordem correta. 1. Demografia, 2. População, 3. População absoluta, 4. População relativa, 5. Povoado e 6. Populoso. O que é um conjunto de habitantes de uma área? Estudo das características da população, número total de habitantes em uma área, número de habitantes por km quadrado. Indica se o número absoluto total de habitantes é elevado, diz respeito à densidade demográfica, isto é, demonstra a distribuição da população em determinada área, tá? Nós vamos ler as questões, depois a gente volta fazendo as correções. Com base em seus conhecimentos sobre pirâmide etária, leia o texto e o gráfico para responder as questões, tá? A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4.800.000 idosos desde 2012, superando a marca dos 30.200.000 em 2017. Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25.400.000. Os 4.800.000 novos idosos em 5 anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo aqui no Brasil. Vamos lá. Na página 29, temos aí a distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade no Brasil 2010, tá? Com base nesse gráfico, vocês vão responder as perguntas baseado também no texto que nós lemos anteriormente. Letra A. Quais são os dados demográficos representados na pirâmide etária? B. Qual faixa etária concentra a maior parte da população brasileira? 3. Observe com atenção o mapa da página 25, onde é possível verificar a densidade demográfica por todo o Brasil. E com base nisso, responda as questões. A. Como é distribuída a população no território brasileiro? B. A área em que você mora está entre as de maior densidade demográfica, mais escuras
ou nas áreas menos densas, que são as mais claras do mapa. Aqui na página 32, na número 6, diz: a identidade do povo brasileiro é caracterizada pela diversidade étnica e cultural. Organize recortes de revista e materiais de pintura para produzir a releitura da obra As Crianças de Sebastião, da artista Fátima Miranda, com o objetivo de promover a paz e o respeito, represente a pluralidade do nosso país. Vocês vão fazer a releitura desta obra aí nessa página 32, ok, meus amores? Beijos e até a próxima!